do verso 1 ao verso 4, o autor de Hebreus diz assim: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Pode ir passando. Mas nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior a todos eles. Amém? Pela palavra do Senhor. A maioria das pessoas, elas acham difícil ouvir a voz de Deus. A maior pergunta como pastor que eu recebo é: pastor, como que eu faço para poder ouvir a voz de Deus? Como que eu faço para poder saber se uma decisão que eu vou tomar, ela é uma decisão direcionada por Deus? Pastor, eu estou diante de uma situação difícil, eu não sei como fazer. Como que eu ouço a voz de Deus para poder decidir? Essa, sem dúvida alguma, é a pergunta que eu mais ouço. E, naturalmente, a gente tem aquela ideia de que ouvir a voz de Deus é algo praticamente impossível, é algo difícil. Deus, ele raramente fala. Mas eu quero dizer para você que, não que seja fácil de ouvir a voz de Deus, mas ela é muito mais comum do que você imagina. Na verdade, Deus, ele está falando o tempo todo, de várias formas. A Bíblia, por exemplo, diz que a natureza revela a grandeza de Deus. As coisas criadas revelam o Criador. Você pode, talvez, ter uma resposta para aquilo que você precisa, diante de algo que foi criado, diante, talvez, de um passeio, diante de uma interação que você tem com um animal de estimação. Aquilo pode falar ao teu coração. Então eu quero dizer para você que essa ideia de que ouvir a voz de Deus é algo muito difícil, raramente acontece. Eu quero dizer para você que é um erro. Deus, ele está falando o tempo todo, 24 horas por dia. Tudo que nós precisamos é ter um ouvido sintonizado, ok? Presta atenção nisso. Tudo que nós precisamos é ter um ouvido sintonizado para ouvir a voz de Deus e ter essa percepção clara do que Deus quer falar. Agora, o problema não está em Deus falar, o problema está em nós pararmos para ouvir. Então, quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, ele fala. Quando nós paramos para saber qual é a decisão correta que eu tenho que tomar diante daquela situação, Deus me dá uma direção. Então é importante você romper com esse paradigma que ouvir a voz de Deus é algo difícil, é algo complicado, apenas poucas pessoas sabem, têm esse discernimento, têm esse entendimento. Não, você precisa crer que Deus, ele está falando 24 horas por dia. Agora, por que algumas pessoas são mais sensíveis à voz de Deus? Porque eles entenderam isso. Deus, ele está falando comigo o tempo todo. Eu estou orando, ele está falando comigo. Eu estou louvando, ele está falando comigo. O pastor está pregando, ele está falando comigo. Deus fala muito comigo assim. Às vezes eu estou aqui no louvor e o Espírito está ministrando, está falando. Tem alguém pregando e no meio da pregação o Espírito está falando comigo. Às vezes eu estou orando para uma pessoa, Deus fala comigo alguma coisa em relação àquela pessoa. É assim que acontece. Só comigo? Não, com todos nós. Mas você precisa parar e ter essa percepção de que Deus, ele está o tempo todo falando, o tempo todo ele está ministrando. Então tudo que eu tenho que fazer é entender como que Deus fala, preparar o meu coração e ouvir de Deus com clareza aquilo que ele deseja falar para nós. Agora, ele não está mudo, ele não está calado. Você não precisa fazer algo para que Deus abra a tua boca. Quero dizer para você que ele sempre falou, ele está falando e sempre continuará falando aquilo que ele deseja para o teu povo. Aquilo que você anseia, Deus já liberou. Aquilo que você deseja ouvir da parte de Deus, ele já falou. Aquilo que você talvez tem tanta angústia para saber como que você lida, Deus já deu uma resposta acerca daquilo. Deus já tem uma palavra acerca daquilo. Agora é importante você entender que essa revelação de Deus, ter esse entendimento, é necessário que haja um progresso. Como tudo na vida, há um progresso. Todo crescimento,
ele é progressivo. E a revelação de Deus, ela também é progressiva. Talvez você até agora tenha tido uma experiência com Deus em um nível. Mas eu quero dizer para você que esse nível de revelação de Deus, ele precisa ir mais profundo. Ele precisa ser aumentado. Talvez você tenha ouvido Deus de uma forma: não, eu ouço Deus na pregação. Não, eu ouço Deus no louvor, eu ouço Deus lendo a Bíblia, eu ouço Deus orando, eu ouço Deus quando alguém, que vem um profeta de forma direta, ministra sobre a minha vida. Eu quero que você entenda que Deus, ele quer sempre te levar para o nível mais perto dele. Ele sempre quer trazer você para mais perto dele, para que você ouça mais dele, e você tenha uma experiência profunda com ele, mais e mais. Amém? Então entenda que a revelação de Deus na sua vida, ela é progressiva, ela vai aumentando, ela é gradativa. O texto diz de Hebreus que, no passado, verso 1 diz que, há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Então lá no período profético, Deus já falava. Deus, quando criou Adão, criou Eva, a primeira coisa que ele fez foi interagir. Agora, eu sei que o pecado rompeu com essa barreira que nós tínhamos com Deus, mas Jesus Cristo, ele veio para rasgar esse véu, e novamente, nós pudéssemos ter acesso livre a Deus. Amém? Então essa concepção de que Deus está longe, está distante, que é difícil ouvir a voz de Deus, eu quero dizer para você, que não é verdade. Deus, ele sempre falou de muitas formas, de muitas maneiras. O problema é que hoje nós temos esse entendimento. Hoje nós temos essa revelação através de Cristo Jesus, que foi através do Filho que nós tivemos essa revelação plena, que Deus, ele sempre esteve falando. O problema foram os ouvidos. É que nem uma conexão de Wi-Fi. Há uma conexão disponível aqui do Wi-Fi, aqui na igreja. Você vai chegar, está disponível. Se você abrir o seu celular, ele vai estar lá. Agora, se você não tiver a senha, você não conecta. Quero dizer para você que esse Wi-Fi, essa ligação direta com Deus sempre esteve disponível. E ela é acessada por meio de Jesus Cristo. Quando você entra por essa senha chamada Jesus Cristo, você tem um livre acesso a Deus. Eu quero dizer para você que esse livre acesso, ele está disponível para todos. Esse ouvir de Deus, essa clareza vinda da parte de Deus, ela está disponível para todos. Então é importante você entender como que Deus, ele, no decorrer da história, ele foi se revelando. Por exemplo, quando você pega os 10 mandamentos, a Bíblia fala que Deus escreveu, Deus Pai, ele escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra com o próprio dedo, com a sua própria mão. Ali foi essa primeira revelação, ou seja, o Pai revelou a vontade dele, e é uma vontade que vale até os dias de hoje. Por exemplo, toda a base da lei, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, tem como base os 10 mandamentos. Todos os ensinos de Jesus na nova aliança tem como base os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são verdades eternas, imutáveis, que jamais mudará. Então Deus veio, trouxe os 10 mandamentos, que é a nossa base, é o nosso pilar, daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que Deus se revelou a nós. Mas Jesus Cristo veio para trazer algum mandamento novo? Não. Jesus, ele veio para abolir a lei? Não, ele veio para cumprir. Então os 10 mandamentos, ele veio para interpretar e dizer, é assim que funciona, é desse jeito que o meu Pai quis dizer, porque uma coisa é você dizer algo para alguém, outra coisa é como ele entende, não é assim? Quem nunca passou por isso? Você manda uma mensagem para alguém, você queria dizer uma coisa, e ele vem com 3, 4 pés da mão, entendendo tudo errado. Falei, não, mas não era isso que eu quis dizer, mas não foi isso que eu falei. Porque a questão não está em como eu falo, mas em como a pessoa recebe. Então, quando Deus, ele deixou ali os 10 mandamentos, o que aconteceu? Ele tinha um ideal, que as pessoas deturparam. Então Jesus Cristo, ele veio para trazer uma interpretação. Estava bom, Valdir, podia ter deixado. Não. Então ele veio, Jesus Cristo veio, e ele trouxe, na verdade, uma interpretação correta do que é os 10 mandamentos. Então quando você olha para a graça, para a nova aliança, sabe o que está acontecendo? Ele está dizendo o seguinte, eu trouxe para vocês, não uma revelação nova, eu não trouxe para vocês nada novo, o que eu trouxe é uma interpretação correta daquilo que a lei é, uma interpretação correta daquilo que era a vontade de Deus, desde a eternidade. Lembra acerca do divórcio? Perguntaram para Jesus, mas Moisés ordenou que desse carta de divórcio, liberou, autorizou. Jesus falou,
é pela dureza de coração, nunca foi a vontade do Pai. Assim é para todo pecado, toda situação. A vontade de Deus, ela está ali clara. Agora é claro que a gente nunca vai conseguir cumprir a risca, mas existe uma verdade de Deus revelada. Agora, então existe a verdade de Deus revelada, a verdade de Deus interpretada, que ela está em Jesus, e existe a verdade de Deus aplicada. José Ilson falou uma coisa aqui, eu quero usar como exemplo. Ele falou, olha, uma coisa é eu saber, eu ter conhecimento, outra coisa é eu colocar em prática. Então aquilo que eu recebo de conhecimento, eu preciso colocar em prática, e somente o Espírito Santo pode me ajudar a colocar em prática. Somente Ele, é Ele que pega essa palavra, revela a mim, eu tenho aquela revelação, eu tenho aquele entusiasmo, eu falo, uau, que coisa abençoadora, eu preciso colocar isso em prática. Onde que vem o Espírito Santo e me ajuda a colocar em prática? Então entenda o seguinte, você pegou uma palavra revelada, palavra escrita, você interpretou ela acerca daquilo que ela é importante para a sua vida, e você decidiu, agora eu coloco em prática. Então eu quero dizer para você, com baseado nessas verdades, que há muitas formas de você ouvir a voz de Deus. Em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus, ele, falando aos escribas, ele diz assim, vocês estão errados, pelo fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, vocês estão induzindo as pessoas ao erro, por duas questões, porque eles eram mestres da lei, os saduceus eram mestres da lei, era alguém que ensinava, era alguém que estava ali pregando, orientando, direcionando pessoas, e Jesus disse, olha, vocês estão induzindo pessoas ao erro, ao caminho errado, por duas questões. Primeiro, ele diz o seguinte, por não conhecer as Escrituras. Sabe o que significa? Conhecer as Escrituras significa você literalmente não estar com os teus olhos atentos à palavra de Deus. Sabe, nós estamos num tempo que você tem que falar para os irmãos lerem a Bíblia. Não é verdade? Tem que ser uma coisa óbvia. Poxa, eu sou crente, é natural que eu leia a Bíblia. Mas a gente vê que a prática não é assim. Jesus está dizendo, você precisa estar com os seus olhos voltados para a Bíblia. A palavra aqui em grego é eidô, que é perceber pelos olhos. Você precisa olhar a Bíblia e ler. Você precisa estudá-la. Você precisa gastar o seu tempo aprendendo o que está escrito. Porque assim você vai saber a vontade de Deus de forma geral, que em sua maioria é traduzida por palavra logos, essa palavra geral, escrita, falada, revelada de forma geral. Então eu quero dizer uma coisa para você, olhe para a Bíblia, como a sua primeira fonte para você ouvir a voz de Deus. Para tudo, você começa a ler, não é um livro comum, você tem que olhar para a Bíblia não como um livro que você lê na sua faculdade, não como um livro que você pegou talvez em qualquer outro lugar. Você tem que olhar para a Bíblia como uma palavra de Deus escrita, revelada, a vontade dEle revelada para você e para mim. Quando nós lemos, aquela verdade me transforma. Paulo fala que quando nós temos esse contato com a palavra de Deus, ela é alimento, e esse alimento me cura, esse alimento me rega, esse alimento me transforma, esse alimento me muda. Então eu quero que você valorize a Bíblia. Se você tem dificuldade de ler no celular, compre uma Bíblia de papel, mas entenda, irmãos, a importância de você parar e diariamente você se alimentar da palavra de Deus. Ali você vai ter a revelação da vontade de Deus de forma perfeita. Amém? Tudo começa por lá. Então, é importante você entender que nós precisamos desse contato com as Escrituras. Mas o texto diz, vocês estão enganados por não conhecerem as Escrituras. Só que ela não para por aí. Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então você tem que olhar para a Bíblia, você tem que olhar para Deus e crer no sobrenatural. Diga assim, eu preciso crer no sobrenatural. Irmão, se você tem servido a Deus só de forma natural, eu quero dizer uma coisa para você. A tua fé não dura muito tempo. Jesus Cristo nos chamou para viver o impossível. A sua vida ela tem que ser um constante milagre. As suas experiências com Deus têm que ser um constante milagre. E isso só é possível quando você tem esse contato com a palavra, você se alimenta dela, você crê nela e você vive ela. Você precisa respirar isso e você vai experimentar o poder de Deus. Você vai olhar para aquelas verdades que Deus diz a seu respeito e vai dizer, eu creio na minha vida. Deus diz que eu sou abençoado. Uau! Se eu sou abençoado,
não importa a situação que eu estou passando, eu sei qual é a minha identidade, então eu sou abençoado. Se a Bíblia diz que eu estou perdoado, eu não vou aceitar a acusação do diabo. Se Deus diz que eu vou comer o melhor dessa terra, eu não vou levar uma vida de escassez, Deus vai mudar a minha sorte, Deus vai mudar a minha situação, amém? Então quando nós olhamos para a palavra de Deus com um olhar sobrenatural, a nossa vida é transformada. Então eu quero dizer para você que você precisa todos os dias crer no impossível, orar, ler a Bíblia e crer no poder sobrenatural de Deus. Todos aqueles exemplos, irmãos, que você vai ler na Bíblia, de milagres acontecendo, é para você se encher de fé e dizer, vai acontecer na minha vida também, vai acontecer na minha casa, vai acontecer no meu ministério, eu vou experimentar esse milagre sobrenatural também na minha vida. Então, a minha palavra para você é, ame a Bíblia, de todo o teu coração, valorize ela, leia, estude, ela é a fonte de todas as verdades de Deus a seu respeito, é nela que você, como diz Jesus, vai encontrar a vida eterna. Em João capítulo 17, verso 17, o próprio Jesus, ele disse uma verdade acerca das Escrituras, que aqui, você precisa decorar esse versículo, vamos lá, você vai ler comigo, você decorá-lo, porque esse versículo é o que vai determinar se você é alguém que tem uma fé sólida ou não. No momento em que a tua fé balançar, você vai lembrar dessa verdade. Essa é a oração sacerdotal de Jesus, e ele diz assim, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Vamos lá, todo mundo junto? Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Sabe o que isso significa? Quando Jesus disse que a palavra, ele está falando da Bíblia, a palavra revelada, está falando dele como palavra encarnada, ele diz, essa palavra, ela é mais do que verdadeira. Ele poderia falar isso, a palavra de Deus ela é verdadeira, mas ele não disse isso, ele diz, a palavra de Deus é a verdade. Sabe o que isso significa? Se eu sei que esse púlpito tem 60 centímetros, tem que ter uma trena, uma metragem, uma lógica para eu chegar nisso aqui. Como que eu sei que ela tem 60 centímetros? Porque é uma lógica, há uma vara de medir, há algo que me declarou que isso aqui tem 60 centímetros. Então, para que você saiba o que é certo e o que é errado, há um padrão, há uma fonte, sabe? E é isso que nos faz diferente da maioria das outras religiões, porque nós temos um princípio, se eu sei que algo é certo e que é errado, para onde que eu vou? Eu vou para a palavra de Deus, ela é essa vara de medir, é ela que vai determinar o que é certo e o que é errado na minha vida, e pronto, acabou. Então não importa o que eu pense, não importa o que eu sinta, não importa o que eu ache, o que importa é o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Talvez você está aqui, você não está se sentindo amado, sinto que Deus me abandonou, mas essa não é a verdade de Deus a seu respeito. A Bíblia fala que Deus te amou de tal maneira, que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você está aqui, você está sentindo uma pessoa fracassada, pastor, parece que tudo da minha vida dá errado, mas a palavra de Deus não diz isso a seu respeito. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então não importa o que eu sinto, não importa o que eu ache, o que importa é o que a palavra de Deus diz a meu respeito, a seu respeito, amém? Então por isso que você tem que entender que ela é essa verdade. Então quando nós olhamos para a Bíblia e falamos, é só mais uma fonte, não, quero dizer para você que a Bíblia é a palavra de Deus, é nela que nós determinamos o que é certo e o que é errado, porque eu falo que muitas pessoas vão chegar até você, diante de situações difíceis, e você não sabe como decidir, né? Geralmente acontece isso, geralmente vem casais até a gente, diante de uma situação, às vezes vem pessoas, pastor, o que o senhor me diz em relação a isso? Na hora que a pessoa faz o que me diz, eu penso comigo, o que eu acho não importa, eu não falo isso para ela, mas é uma decisão que eu tomo, o que eu acho não importa, vamos ver o que a Bíblia diz? Então o que a palavra de Deus diz a respeito disso? O que a palavra de Deus me ensina a respeito disso? O que a palavra me orienta em relação a isso? Entende, irmãos, amém? Então quando você tem a Bíblia como fonte, tudo fica simples. Se alguém vem com uma resposta difícil, eu não sei o que fazer, é muito simples. O que a Bíblia diz acerca disso? É muito simples, fique com a Bíblia, né? Esses dias a gente estava lidando,
com um rapaz que está vindo, né, da homossexualidade, ele com muitas dúvidas em relação a isso, né, e uma pessoa até perguntou: pastor, como que eu faço para lidar com isso? Eu falei: é muito simples, vai para a Bíblia. O que a Bíblia orienta? O que a Bíblia diz acerca dessa questão? Ele está com um conflito de identidade. Se ele nasceu homem, ele é homem. Se ele nasceu mulher, é mulher. Não importa o que ele sente, o que ela sente, ou o que disseram para ele, disseram para ela, não importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz, que Deus no princípio fez macho e fêmea, fez homem e fez mulher, desde o princípio foi assim. Então qualquer situação fora disso, foge do padrão. Jesus disse o seguinte: seja o seu sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, porque o maligno ele sempre dá um jeitinho, ele quer dar, mas não tem um, não, ou é ou não é. Esses dias uma pessoa, veio um problema até mim: pastor, a pessoa falou que tal fulano, assim, da igreja, cantou ela, meio que cantou ela. Falei: mas espera aí, ou é ou não é, ou é ou não é, não tem meio termo, porque você muda a situação. Espera aí, falou que não devia ou não falou? Aí eu fui averiguar a situação, nada demais, a pessoa falou uma coisa que não tinha nada a ver, ela interpretou que estava assediando. Sabe por quê? Porque você vai com um padrão, porque ela entendeu que ela estava sendo assediada, mas o rapaz não falou nada demais. Falei: então é ou não é? Se você achou, se você interpretou dessa forma, o problema é seu, mas o que ele fez não condiz com isso, não é verdade. Porque ou as coisas são ou não são, porque ela me disse: parece que ele me assediou, parece que, ou é ou não é, irmãos, amém? Então quando você vai para a Bíblia, a clareza, houve abuso ou não houve abuso? Houve xingamento ou não houve xingamento? Faltou com respeito ou não faltou? Não existe meio termo. Se deu problema, teve crise, corrige. Agora a Bíblia nos orienta sim, é sim, sim, não, não, ou é ou não é. Então quando nós vamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, ela nunca vai ter uma resposta dúbia. Eu acho, talvez, olha, isso aqui cada um interpreta de uma forma, cada um interpreta de uma forma, mas a verdade ela é uma só. Jesus ele veio para definir essa verdade. Não importa o que Moisés pensa, não importa o que os apóstolos pensam, os profetas pensam, não importa, o que importa é o que Jesus disse a respeito disso, amém? Jesus é essa verdadeira revelação, ele que veio e interpretou. Em João capítulo 1, verso 17, Jesus ele falou sobre isso, ele diz, olha, João 1,17, pois a lei foi dada por Moisés, por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio. Significa que a lei estava errada? A lei não era verdadeira? Não, porque Jesus está dizendo o seguinte, a lei ela foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele trouxe a verdadeira revelação da lei, o verdadeiro propósito da lei, o verdadeiro significado da lei. Então tudo acerca da lei tem que ser interpretado à luz de Jesus Cristo, amém? É essa palavra pregada, querigma, proclamada, explicada. Jesus ele veio para explicar, pregar a lei. Ele não fugiu de nada que estava na lei, ele só corrigiu. Olha, é esse o significado, é isso que significa. Em João 13, verso 34, ele diz, olha, um novo mandamento eu vos dou. Só que esse novo mandamento dele, quando você vai para os 10 mandamentos, ele já está lá. Ele diz, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Se você pega a primeira parte dos 10 mandamentos, Jesus resumiu um pouquinho mais adiante, lá em Mateus 22, verso 36 ao 40, ele resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Perguntaram a Jesus, mestre, qual é o maior do mandamento da lei? Verso 37, ele diz o seguinte, Jesus respondeu, ame ao Senhor o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. 39, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 40, desses 2 mandamentos, dependem então da lei e os profetas. Então Jesus ele não trouxe nenhum mandamento novo, porque se você pega a primeira parte dos 10 mandamentos, está dizendo o seguinte, ame a Deus. A segunda parte é,
Ame o próximo. Quando fala não roube, não furte, não mate, não adultere, não cobice, não faça isso, não faça aquilo, está dizendo o quê? Ame o seu próximo. A primeira parte, olha, não tem outro Deus diante de mim, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não crie para você ídolos, imagens de esculturas, tudo aquilo se relaciona o quê? Ao amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então quando Jesus ele veio e ele pregou essa palavra, ele não trouxe nada novo, amém? Diga assim, Jesus Cristo não trouxe nada novo, ele interpretou corretamente. Então toda a lei, toda a verdade da lei, ela foi interpretada por Jesus. Agora nós precisamos entender que essa mensagem que Jesus trouxe, ela é uma mensagem que ela tem um impacto diferente de qualquer outra mensagem. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e verso 5, Paulo fala sobre essa mensagem, ele diz, olha, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Verso 5 ele diz, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Volta ao verso 4, deixa projetado que eu quero explicar 3 palavrinhas aqui, importantes para que você entenda isso. Paulo diz que a mensagem dele e a pregação dele não se consistiram em palavras de sabedoria. Quando ele diz a minha mensagem, ele está falando da minha ideia geral que eu tenho acerca de Deus. Quando ele fala de pregação, ele está falando de Jesus, porque toda pregação na nova aliança, ela tem que ser centralizada em Jesus, porque não há salvação em nenhum outro nome, pela qual importa que os homens sejam salvos. Esse é o querigma, essa mensagem proclamada, eu preciso anunciar que é Jesus que salva, e não há nenhum outro nome. Se você vai no hinduísmo, eles creem em Deus, você vai no islamismo, eles creem em Deus, você vai no judaísmo, eles creem em Deus, o problema é que eles não creem em Jesus, mas não importa, o único nome pela qual um homem é salvo, é quando ele deposita a sua fé no Senhor Jesus. É nisso que muda toda a chave, e que muda toda a situação. Paulo disse, essa foi a minha mensagem não se consistiu em sabedoria humana, mas no poder de Deus, nessa ação gerada pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós, irmãos, anunciamos Jesus, ou recebemos Jesus, há algo sobrenatural que acontece. Quando uma palavra é pregada, e alguém recebe Jesus, algo sobrenatural ali acontece, porque nós estamos anunciando a mensagem central da parte de Deus, que o Filho do Homem veio ao mundo para salvar o pior dos pecadores. Amém? Então eu quero dizer para você que em Jesus você tem toda a verdade revelada, você tem toda a vontade de Deus revelada. Pastor, e como que eu recebo essa verdade de Deus pregada e revelada no meu coração? Como você está fazendo aqui, cultuando. Aqui é o lugar onde você ouve a voz de Deus. Aqui é a querigma, quando você lê a palavra logos, escrita, falada, mas registrada. Quando você vem e ouve alguém pregando, essa mensagem, essa pregação, essa querigma é ministrada na sua vida, e você vai sendo transformado à imagem de Cristo. As suas dúvidas vão sendo cessadas, o teu coração vai sendo preenchido, cheio de fé. Então entenda o valor de você cultuar, valorize, pare para ouvir as pessoas que ensinam, que preguem, porque é ali que você vai receber essa palavra vinda da parte de Deus. Valorize as pessoas que ministram ensinos, replique aquilo que você aprende, porque é através da pregação que as pessoas são atraídas e transformadas. Paulo diz que foi pela loucura da pregação que o novo nascimento é gerado, que a vontade de Deus é implantada, a vida das pessoas são transformadas. Talvez você fale, por que nós temos que cultuar, pastor? Para que esse negócio? Não dá para ficar em casa? Quero dizer para você que quando você cultua, essa palavra de Deus, inspirada, vindo do alto, é derramada sobre a sua vida. Não tem outra forma. Se tivesse outra forma, Deus teria feito, mas foi assim. Aprove Deus ser dessa forma, que através da loucura da pregação, a vida das pessoas fossem transformadas, a nossa vida fosse transformada. A sua vida só foi transformada porque alguém pregou, porque alguém ministrou sobre a sua vida, e o Espírito Santo aplicou essa verdade no teu coração. Amém? Essa semana eu recebi um testemunho de um irmão, hoje está morando em Cuiabá. Ele falou, pastor, eu estava no culto, tal dia, tal ano, tal mês, assim,
O senhor tem um esboço dessa ministração? Porque foi o dia que eu me converti. Eu não lembro nada do que o senhor falou mais, mas eu lembro que aquela palavra alcançou meu coração, e ali eu nasci de novo, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque alguém saiu da sua casa, convidado por alguém, veio aqui ouvir uma palavra, ouviu uma pregação, e aquela palavra entrou no coração dela. Uma pregação como essa, comum, como qualquer outra, mas naquele dia, Deus preparou aquela mensagem para alcançar aquela vida. Então eu quero dizer para você que é assim que acontece, quando a gente para e cultua, o nosso coração, ele se enche de fé, as dúvidas que nós temos vão sendo cessadas, a voz de Deus vem sendo trazida com clareza, e nós temos uma revelação clara daquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? E para concluir, eu quero falar sobre a importância de você ter a palavra revelada no teu espírito. E eu quero explicar isso, falando para você a diferença da palavra logos, da querigma e da rema. A logos é essa palavra escrita, a Bíblia, revelada ali pelo Senhor, de forma geral. A querigma é a palavra pregada, interpretada, como Cristo fez, como eu estou fazendo aqui, como muitas pessoas fazem, que você também pode fazer. Você pegar um texto, pregar, explicar e ministrar ele sobre a vida das pessoas. Mas existe a última palavra, que é a última forma, e talvez a mais importante, de você ouvir de Deus, que é a palavra rema. Em Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo ele diz o seguinte, para explicar. Ele diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Olha que coisa interessante, como que fé é gerada no nosso coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Sabe que palavra que é essa? É a palavra rema. Seja você lendo, seja você ouvindo uma pregação, sabe o que acontece? O Espírito Santo transforma aquela palavra rema, que é uma palavra individual, aplicada a você, no seu coração, no seu íntimo. Eu estava em um curso de casais, e eu fui lá para aprender como que faz, não fui lá nem para passar, mas toda vez que eu faço isso, eu sou muito abençoado, porque a palavra de Deus sempre abençoa. E eu fui para receber também, falei, já que eu estou aqui, eu vou receber, eu, minha esposa. E teve uma ministração, teve várias ministrações, mas teve uma ministração, uma frase, que o ministrante ele disse o seguinte, para vocês entenderem o que é essa palavra rema. Ele falou assim, olha, talvez você é alguém que tem orado, tem jejuado, tem sacrificado, tem pedido, e você quer que as coisas mudem na sua casa, mas sabe quando que as coisas vão mudar? Quando você obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Eu falei, uau, que palavra! Mas era para mim, eu estava perdendo isso de vista. Se você quer que algo mude, mais do que orar, coloque sua casa em ordem, mude a rota, mude a circunstância, mas aquela palavra alcançou o meu coração naquele dia. Compreendeu, irmãos? Amém? Isso é a palavra revelada. Talvez as pessoas que estavam à minha volta ali, passou despercebido aquilo ali, mas o Espírito Santo pegou aquela palavra e falou, essa palavra é para você. Talvez de tudo que eu estou falando aqui, uma palavra foi para você. Isso é a palavra revelada, a palavra rema. Então, a palavra rema é quando Deus tem uma palavra direto para mim. Mateus 17, verso 27, já até mencionei esse texto aqui, mas o texto diz que Jesus deu uma ordem a Pedro, vai lá no mar, lance um anzol e pegue um peixe. E o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele e vai ter uma moeda dentro. Pensa num negócio difícil de acontecer, ok? Pedro foi lá, pegou a moeda, pegou o peixe, abriu, o que tinha dentro da boca do peixe? Diga assim, uma moeda. Aí você fala assim, se aconteceu com Pedro, vai acontecer comigo. Vou chamar o pastor Zeca para a gente pescar, e o primeiro tucunaré que pegar, vai ter uma pedra de diamante de $1 milhão dentro. Significa que isso vai acontecer? Significa que nos próximos peixes que Pedro pegou, tinha essa moeda? Não, presta atenção, Pedro recebeu aqui uma revelação específica. Pode acontecer isso? Pode, mas Deus tem que falar com você. Vai lá, lança, vai lá no rio Cabaçal, você vai pegar um trairão lá, não pintado, né, que é maior, vai ter uma pedra de diamante dentro do intestino dele, e você vai ficar milionário. Se Deus falar isso com você, ok, vai lá e vai estar, mas isso é uma palavra rema específica. Conta-se uma história, para vocês terem uma ideia, de
umas meninas na Coreia do Sul, um grupo de meninas estava querendo ir para um congresso, em uma igreja, só que estava chovendo demais, e inundou a ponte, caiu a ponte, quebrou tudo, e elas falaram o seguinte: nós queremos muito ir nesse congresso, é da vontade de Deus ir nesse congresso, eu sei que Deus me quer lá, vamos fazer o seguinte, se Pedro andou sobre as águas, também vou andar, nós vamos andar, nós temos fé, vocês não têm fé? Um encorajou o outro, sim, eu creio, e elas foram, se jogaram no rio para atravessar do outro lado. Sabe o que aconteceu? As 3 morreram. E se levantou ali em Seul, na Coreia do Sul, um grande questionamento: por que o Deus delas não salvou elas? Porque elas foram debaixo de uma palavra logos, ou uma palavra rema revelada para Pedro, não para ela. Jesus disse: Pedro, ande sobre as águas. Por isso que Pedro andou, mas não era para aquelas meninas. Deus não falou para ela: se lance que eu vou guardar vocês. Então a palavra rema, aquela palavra que você entende que aquilo foi aplicado para você. Por exemplo, Deus me deu o discernimento e a revelação do que eu deveria fazer aqui em Araputanga, de forma detalhada, e um testemunho. Quantas pessoas que a gente ia fazer o prédio, como que seria tudo, através do testemunho de um irmão. Na hora que ele está testemunhando, falou assim: isso que aconteceu com ele, eu vou fazer com você, eu quero fazer com você. Foi uma palavra que aconteceu com ele, mas também serviu para mim. Mas o Espírito Santo ministrou a mim. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, não é porque está na Bíblia, assim, eu vou ter fé e vai acontecer comigo. Você precisa receber no Espírito essa revelação. Eu vou fazer isso com você. A sua vida vai ser assim, a sua vida vai ser transformada, vai ser tocada dessa forma. Então, quero dizer para você que essa palavra rema, ela é uma palavra direcionada, exclusiva, de forma individual para você. Talvez aquilo que serviu para mim não serve para você. Pastor Zeca fez isso, deu certo, eu vou fazer também. Não, você precisa ter revelação no Espírito. Sabe por quê, irmãos? Então a gente vai ser inconsequente. A gente começa a tomar um monte de decisões inconsequentes. Não, eu tenho fé, Deus vai fazer, um negócio vai acontecer. Não, mas Deus falou com você? Você precisa ter essa revelação no Espírito. Não, pastor, Deus falou comigo. Eu sinto no Espírito, eu tenho paz para tomar essa decisão. Eu entendo que é isso que Deus quer fazer na minha vida. Quando você tem essa revelação íntima no teu Espírito, irmãos, pode ser a coisa mais absurda do mundo, o milagre vai acontecer. Eu lembro quando eu estava ainda na Presbiteriana Renovada, e nós estávamos lá no prédio onde eles estão hoje, e Deus falou comigo: saia daí, quero te tirar daí. Eu orei, falei muito com Deus. Na verdade eu queria sair, mas eu falei: eu preciso de uma resposta de Deus para sair de lá. Saímos de lá e alugamos aqui. Irmãos, que eu ouvi de crítica: como assim? Você vai sair de um prédio próprio para pagar aluguel? Que coisa absurda! Lá vocês não pagam aluguel. Eu falei: não, mas Deus falou comigo. Nós vamos prosperar aqui, vamos abençoar. Meus irmãos são comigo mais tempo, lembra que nós não tínhamos dinheiro para nada. Nós quase dobramos os custos aqui para manter isso aqui. Mas nunca nos faltou recurso. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo. Significa que todo pastor que vai fazer isso dá certo? Não, Deus tem que falar com ele. Se Deus não falou, vai dar errado. Entende? Vou construir um colégio. Você acha que isso saiu da minha mente? Vai todo pastor fazer isso? Não vai conseguir. Por que eu sei que nós vamos fazer isso? Nós vamos construir o nosso prédio aqui. Porque Deus falou comigo. Eu tenho revelação rema disso. E mais de uma vez. Então, quando nós temos essa revelação, acontece. Amém, amados? Eu quero que você seja alguém ousado, cheio de fé. Mas aprenda a ouvir de Deus. Para você depois não colocar Deus na parede e falar: lá, eu fiz, eu tive fé e o Senhor não me honrou. Não. Receba no Espírito essas revelações. E você, quando tem, vai amadurecendo. Você vai tendo essa sensibilidade. Você me pergunta: pastor, como que eu faço para ter essa revelação no meu espírito? Sabe? É importante a gente ter essa sensibilidade para perceber essas revelações, essas iluminações vindo do Espírito Santo. Para que você consiga separar isso, essa palavra de Deus, seja ela logos, seja ela querigma, ou seja ela rema, mas principalmente a rema. É importante que você tenha uma vida de busca, de desejo. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo de forma individual. Por exemplo, você está solteiro e fala: com quem que eu vou me casar? Deus não vai falar com você: case com fulana. Deus não vai falar isso com você. Mas vai ministrar no teu espírito uma paz. Faço ou não faço? Você está para sair de um trabalho, aí você fala: eu não sei o que fazer. Eu saio desse trabalho, receber uma proposta melhor, mas você não sabe qual é a vontade de Deus. Deus vai trazer uma palavra revelada para você. Vai preparar situações, circunstâncias, e você vai ter paz diante daquela decisão. Agora, para que você tenha essa palavra rema no teu coração, é necessário que você
Entenda o valor da oração, entenda o valor do jejum, seja alguém zeloso pelas coisas de Deus. José falou aqui, olha, o dízimo tem que ser a primeira parte, não entrega lá no final do mês não, quando der não, recebeu seja a primeira coisa, isso é zelo. Quando você é zeloso, você honra a Deus. Estou dando só um exemplo aqui, tá, irmãos, dos dízimos, mas em muitas coisas, na oração, no tratar as pessoas, no pegar a Bíblia e ler com amor, com zelo, com dedicação, o Espírito Santo vai transformar todas as palavras, querigma, logos, em revelação especial para você. Quero dizer para você que você pode ter essa sensibilidade, né, de você orar por alguém e Deus falar com você o que aquela pessoa está precisando. Você vai ter nossa sensibilidade, essa percepção. Essa é a palavra de Deus revelada a você. Essa é a palavra rema que entra no teu coração. Isso que o José falou aqui, é uma verdade. Que se a gente está com o coração aberto, a gente recebe. Eu recebi essa palavra, meus irmãos. Deus precisa ser prioridade em tudo. A primeira parte precisa ser do Senhor. Eu recebi uma rema hoje de Deus. Foi para mim. Foi para vocês. Se vocês não pegou, eu peguei. Foi para mim. Então o que acontece? Deus ele tem falado de muitas formas. Tudo que você precisa é ouvir. Leia a Bíblia de forma comprometida. Olhe para a Bíblia como a voz de Deus para iluminar a sua vida. E mais do que isso, aprenda a ouvir a voz de Deus nas decisões mais simples. Porque nas decisões mais simples, se você ouve a voz de Deus, você também vai ouvir nas decisões complexas. A questão é que a gente só quer ouvir Deus nas decisões complexas, difíceis. Mas a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Há um princípio aí. Quando você busca a direção de Deus nas pequenas coisas, a hora que vira grande, você vai ouvi-lo da mesma forma. Então em todas as suas decisões, comece a ouvir Deus. Busque conhecê-lo de forma mais completa. Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias diz o seguinte: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Você conhece o Senhor, amém? Está dizendo, continue conhecendo. Você nunca vai parar de conhecê-lo. Esforce-se por conhecê-lo, para ter experiência com Ele, ouvir a voz dEle. E Ele diz, tão certo como o sol nasce, será a resposta de Deus na sua vida. Tão certo como o sol amanhecerá amanhã, nascerá de novo amanhã, Deus virá a seu favor trazendo resposta. Eu gostaria nessa manhã de orar por você, que está precisando de uma resposta da parte de Deus. Você tem tido dificuldade de ouvir a voz de Deus. Talvez o teu caminhar, você não tem conseguido ouvir Deus, você não conseguindo ter essa sensibilidade de perceber Deus, de sentir Deus, de ouvir a voz de Deus. Mas eu quero dizer para você que hoje, o Espírito Santo está mudando o seu entendimento acerca da voz de Deus. As pessoas da sua casa são instrumentos de Deus para falar com você. Os teus amigos são instrumentos de Deus para falar com você. Os colegas de trabalho, seja na escola, aonde você estiver, as coisas criadas, os bens que Ele colocou nas suas mãos, é uma forma de Deus dizer para você, eu estou te abençoando, eu estou cuidando de você, eu estou falando com você. Mas eu quero que você olhe para a Bíblia, olhe para a palavra, olhe para o cultuar, para o congregar, como meio onde a vontade de Deus, a verdade de Deus é revelada no seu coração. Então eu quero que você, nesta manhã, se coloque de pé, nós vamos orar. Enquanto o louvor vai estar ministrando, você vai falar com o Senhor nessa manhã, aquilo que você necessita de resposta. Talvez tudo que você precisa é ouvir da parte de Deus uma resposta. E eu quero que você fale com Ele, fale, Senhor, eu preciso dessa resposta, eu preciso dessa direção. Mas você vai pedir de todo o teu coração, Pai, eu quero uma resposta do Senhor. Amém? Você gostaria de receber essa resposta da parte do Senhor? Tem algo que você gostaria de ouvir da parte de Deus? Então quero lançar um desafio para você aqui, que já tem mais sensibilidade. Se o Espírito Santo te direcionar aqui para ir falar alguma coisa para alguém, no momento do louvor, da oração, você vai sair, vai liberar essa palavra sobre a vida dessa pessoa, vai encorajá-la. Nós estamos num ambiente aqui que é profético, que é sobrenatural, e eu quero que você, talvez, seja usado pelo Senhor, para liberar essa palavra profética. Talvez, tem alguém aqui, que veio aqui nesta manhã, para ouvir de você, da sua boca essa verdade, essa direção, essa palavra revelada.
Talvez você tenha feito questionamentos. Talvez você tenha pedido para o Senhor falar com você, tirar suas dúvidas. E eu quero que nesta manhã você ouça a voz do Espírito. Talvez ninguém vai chegar até você e vai falar, mas o Espírito Santo vai ministrar e vai confirmar isso no teu coração. Mas eu quero que você nesta manhã diga: Senhor, eu quero parar para ouvir a tua voz. Eu quero ser sensível à tua voz. Eu quero todos os dias, em todo momento, ver o Senhor falando comigo, porque essa é a verdade a seu respeito. Prepara o meu ouvido, o meu íntimo, para ouvir o Senhor o tempo todo. Traz luz, traz clareza sobre a minha vida. Mas eu quero que você nessa manhã abra a tua boca e fale com Ele. Peça para o Senhor Jesus nessa manhã trazer paz aonde há tormento, trazer clareza onde há confusão, trazer segurança aonde há medo. Mas você vai pedir para que Ele nessa manhã visite o teu espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus ministra, revela ao meu espírito que eu sou filho, que eu sou amado, que eu sou perdoado. É Ele que traz essa certeza sobre mim, de que o meu nome está escrito no livro da vida, que eu sou salvo, que eu pertenço ao Senhor. Eu quero que nesta manhã você tenha essa revelação vinda do alto, seja pelo Logos, seja pela palavra querigma, ou seja pela rema, seja a palavra falada, pregada ou revelada no seu íntimo. Você vai sair daqui com a clareza daquilo que Deus tem para você. Pai querido, eu oro nessa manhã e peço que no nome de Jesus, mover do teu Espírito Santo, Pai, traga, Senhor, a clareza, a certeza daquilo que o teu filho precisa decidir, precisa romper. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que há muitas situações que nós protelamos, nós demoramos decidir. Pai, a nossa vida continua enrolada, continua amarrada, não flui, não frutifica, mas nesta manhã, nós nos posicionamos como filhos do Senhor, como alguém cheios do Senhor, e nós declaramos, Pai, que a voz do Senhor, a palavra do Senhor, é o que vai nos dirigir em todas as coisas. Pai, nós seremos alguém submisso à tua voz. Nós ouvimos a tua palavra hoje, e nós vamos colocá-la em prática. Nós vamos tomar uma decisão, nós vamos decidir pelo Senhor, nós vamos decidir pela melhor parte. Pai, nós vamos romper com as nossas vontades e viver a vontade do Senhor. Meu Deus, eu oro nesta manhã para que toda dúvida seja sanada, toda incredulidade seja removida, e os teus filhos tenham um coração cheio de fé, cheio de entusiasmo, crendo que o Senhor tem o melhor para eles. Meu Deus, é no nome de Jesus que eu oro nesta manhã, pedindo que a graça que vem do alto alcance o nosso coração, nós venhamos perceber o Senhor nas pequenas coisas, na Bíblia, na pregação, no louvor. Dê-nos sensibilidade para ouvir a tua voz e acalmar toda tempestade que vir e roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar o nosso entusiasmo. Meu Deus, é no poder do teu Espírito Santo que eu peço que o Senhor nesta manhã, Espírito Santo de Deus, toda essa palavra que foi aqui ministrada, eu quero que o Senhor revela ela ao espírito dos seus filhos, e eles saiam daqui melhores, moldados, transformados, cheios do teu Espírito Santo. Dê-nos um ouvido sensível para ouvir o Senhor. Pai, aquiete as vozes ao nosso redor, para que possamos ouvir a tua voz com clareza, e nós sejamos um agente de paz dentro do nosso lar, um agente de luz dentro da nossa casa, Pai, um agente de direção dentro do nosso trabalho, para as pessoas que estão à nossa volta, um agente de cura na vida daqueles que estão enfermos. Pai, nos levante nesses dias com alguém que tem uma palavra revelada do alto, para compartilhar, para encorajar, para consolar, para edificar, para exortar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, toda frieza, Pai, seja em nome de Jesus nessa manhã, transformada pelo aquecimento do teu Espírito Santo. Pai, os teus filhos têm a percepção, Pai, de que o Senhor tem cuidado, que o Senhor é um Deus que está perto.
O Senhor é um Deus que longe ou perto ministra ao nosso coração. E nós queremos que o nosso coração se encha de fé nesta manhã. Pai, nós venhamos começar esse mês, começar essa semana cheio de entusiasmo. Não importa se está dando tudo errado lá fora, para nós dará certo, porque o Senhor é por nós, porque nós somos mais do que vencedores. Pai, nós queremos que a Tua voz ecoe no nosso coração nessa manhã, e nós venhamos entregar a nossa vida para o Senhor, fazer de Jesus o centro de tudo, fazer de Jesus a direção em tudo, a Tua palavra o norte para todas as coisas. Não importa o que disseram, Pai, a nosso respeito, importa o que o Senhor tem dito a nosso respeito. Toda palavra de maldição que foi lançada, Pai, sobre a vida dos Teus filhos nessa manhã, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, palavras que geraram morte, que geraram mágoas, que geraram rancor, Pai, nós declaramos em nome de Jesus, que elas não têm poder sobre a nossa vida. Pensamentos de morte, suicida, de fracasso, que o inimigo tem lançado e nós temos aceitado, nós repreendemos nessa manhã em nome de Jesus. Pai, eu quero que o Teu Espírito Santo quebre nessa manhã toda maldição, toda obra maligna que amarrou, que prendeu seus filhos, em nome de Jesus. Eles não oram mais, eles não lêem a Bíblia mais, eles não jejuam mais, em nome de Jesus. É uma ordem que eu dou a vocês, espírito das trevas, solta ele agora, solta ela agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade que você plantou, é a ordem que eu dou a vocês agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade seja agora quebrada pelo poder do nome de Jesus. Todo pensamento maligno de morte, tristeza, depressão, agora, em nome de Jesus, sejam neutralizados, cessados. Toda cadeia no corpo, na mente, no espírito, toda algema maligna, é a ordem que eu dou, sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Pai, os Teus filhos vão voltar a orar, vão ser alguém que busca o Senhor nas madrugadas, cheio de vida, cheio de expectativa, virão para o culto, Senhor, com expectativa de receber do Senhor, vão louvar com entusiasmo, Pai, vão anunciar o Evangelho com entusiasmo, Pai, em nome de Jesus, porque eles receberam a palavra revelada do Senhor, eles receberam a unção que vem do alto, que vem do Senhor. Eu quero que no nome de Jesus, toda cadeia, toda corrente maligna nessa manhã seja quebrada pelo poder da Tua palavra. Nós declaramos em nome de Jesus saúde, vida, prosperidade sobre a vida dos Teus filhos, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa, sobre as empresas, em nome de Jesus. Toda falência, toda tranca-rua do inferno que tem amarrado, Pai, os Teus filhos financeiramente, sejam quebrados nessa manhã. Nós declaramos que a Tua palavra reina sobre a nossa vida, reina sobre a nossa casa. Toda maldição, Pai, que o inimigo tem semeado, lançado, não tem mais poder sobre nós. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus e pedimos que nessa manhã o poder do alto venha sobre nós. Promessa, declare: você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Senhor.
Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem o nome, você tem o nome que acalma a tempestade. Você tem o nome que ilumina a escuridão. Você tem o nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Que a paz é uma promessa. Que a paz é uma promessa. Aleluia, Senhor. Você não vai mentir. Aleluia. Seguro estou aqui. Você está seguro. Me lembrarei. Me lembrarei. Jesus Cristo, Ele disse em João, capítulo 6, verso 51, os servos já podem vir aqui à frente. Pode assentar um pouquinho. Ele diz assim: eu sou o pão vivo. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Toda vez que nós ceamos, nós estamos celebrando essa paz com Deus, amém, irmãos? O momento de ceia é um momento de alegria. Tem gente que faz da ceia um momento de tormento, de tristeza, de ficar lembrando os pecados. Não é momento disso. A ceia é o momento de você lembrar que você é perdoado, que você é filho, que você é amado e que você é abençoado. Porque Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a carne que Jesus Cristo deu ali na cruz, para que através da sua morte, nós recebêssemos o perdão dele. Então a ceia é o momento em que a gente reconhece que a gente é pecador, tem uma atitude de renúncia, de entrega ao Senhor Jesus, de confissão, de entender: Senhor, se não for a tua graça eu estou perdido. Mas de você celebrar a sua comunhão com o Senhor. A ceia não é da nossa igreja ou da nossa denominação. A ceia ela é do Senhor Jesus. Qualquer pessoa que está em comunhão com Cristo, em comunhão com a sua igreja, pode participar da ceia, porque nós entendemos que ninguém tem o direito de proibir alguém de tomar a ceia, ou determinar quem ceia ou quem não ceia. A palavra de Deus diz que cada um examinará a si mesmo, e assim participar do pão ou do cálice. Então é você que decide se você participa da ceia ou não. Eu oriento os irmãos que ainda não são batizados a esperar o batismo, mas isso não impede você de participar da ceia se você entender que você é filho. É uma revelação que você tem no seu espírito, e é você que decide. Você está em comunhão com o Senhor, quer celebrar isso nessa manhã. Esse é o momento. Nós temos também uma uva para as crianças e o cálice, né, com o pão e o vinho disponível para você. Vamos orar agora por perdão de pecados, para que nós tenhamos a certeza. Esse é o momento de você alinhar a tua vida com Deus. E eu quero que você, talvez você está aqui nessa manhã e você tem muita dúvida se você foi perdoado ou não. Você vai orar: Senhor, me dê revelação de perdão. Mas nós vamos orar confessando os nossos pecados, mas assumindo também a certeza de que nós estamos perdoados. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã, nós oramos com o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, com muito temor diante do Senhor, porque foram os nossos pecados que crucificaram Jesus. Nós entendemos que o salário do pecado é a morte. Pai, o Senhor não tem nenhuma alegria no pecado, muito pelo contrário,
o Senhor tem tristeza, e nós não queremos em nenhum momento, Pai, fazer da nossa caminhada com o Senhor, do nosso relacionamento com o Senhor, algo banal. Nós queremos, Pai, honrar o Teu nome, aonde nós estivermos. Nós queremos ser mulheres, homens, crianças, cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos ser alguém que aonde nós pisarmos os pés, colocarmos as mãos, as pessoas dirão: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, cheio de vida, cheio de coragem. E nós queremos, Pai, nessa manhã, celebrar nossa comunhão com o Senhor, confessando os nossos pecados e pedindo que o Senhor, mais do que, Pai, nos conceder perdão, que já está concedido, nos revele que nós estamos perdoados. Pai, aqueles que ainda lutam com fraquezas, nessa manhã, seja uma manhã de cura, Pai, em nome de Jesus, de uma posição diante do Senhor, de em nenhum momento, Senhor, tolerar o pecado. Pai, o pecado não nos domina mais, porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. Nós não somos mais regidos pela lei de Moisés, mas pelo Espírito da vida, que nos dá autoridade, que nos dá domínio próprio, e que nos dá, Senhor, uma nova vida, uma nova natureza, que agora honra o Teu nome. Nós celebramos nessa manhã uma nova vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, que o nosso nome está no livro da vida. Nós somos filhos amados e perdoados, e nós queremos cear nessa manhã, celebrando essa salvação, em nome de Jesus. Você que vai cear, pode sair do seu lugar, pegar o item, esperar no assento, nós vamos tomar juntos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o Teu sangue que por nós ali Ele verteu. E eis esse sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tanto Jesus, no último dia que Ele esteve com os discípulos antes da sua morte, Ele tomou o pão, distribuiu entre os discípulos e disse: esse pão representa a minha carne, que vai ser dada por vocês. De semelhante modo, Ele tomou também um cálice, distribuiu entre os discípulos e disse: esse cálice representa o meu sangue, que será vertido em favor de vocês. E todas as vezes que vocês reunirem em memória de mim, vocês estão celebrando uma nova aliança para perdão de pecados, e assim anunciando a minha morte, até que eu venha. E eu quero que nesta manhã, depois de nós darmos graças a esses elementos, Deus diz que Jesus deu graças, e assim eles participaram daquele momento, e eles tiveram a revelação naquele momento,
que todo aquele sacrifício de Jesus era para que nós pudéssemos desfrutar dessa comunhão. Então quero que você agradeça agora a Deus por esse sacrifício que Ele fez, e assuma, toma posse de toda essa vida de Deus que é partilhada conosco. Pai, nós te damos graça aqui por esse pão, por esse vinho representando o teu corpo e o teu sangue. Eu quero que nesta manhã, Pai, o Senhor traga essa revelação do alto, Pai, que custou a vida do Filho do Senhor, e foi por causa dos nossos pecados que tudo isso aconteceu, mas que nós possamos celebrar que Ele fez isso porque Ele nos ama, e nós hoje desfrutamos da vida do Senhor. Nós temos hoje a vida eterna, a vida de Deus partilhada conosco, e nós celebramos nessa manhã, agradecidos, porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, e nos deu uma nova natureza, e nós somos filhos. Receba, Pai, nessa manhã, a nossa alegria, a nossa gratidão de estar em comunhão com o Senhor. Todos podem participar do pão e do vinho. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos purificou, nos lavou e nos deu, Senhor, uma nova vida. E nós celebramos nessa manhã a certeza de que os nossos pecados estão perdoados. Pai, dê-nos um mês abençoado, cheio de vida, cheio de graça, cheio de verdade e cheio do Teu Espírito Santo. Pai, nos dê essa revelação nessa manhã, de que nós estamos perdoados, que nós não devemos mais nada para o Senhor. Toda dívida foi cravada ali naquela cruz, todo escrito de dívida, todo pecado, do presente, do passado, do futuro, o Senhor encravou na cruz, e nós temos agora o nosso coração livre para servir o Senhor. É a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Diga assim: eu sou perdoado, eu sou filho de Deus, o meu nome está escrito no livro da vida, e nada pode apagá-lo. Ele está selado com o sangue da promessa, com o sangue de Jesus, e no nome de Jesus, eu tenho fé, que a minha vida é de Deus, Ele habita em mim, eu sou dele, eu tenho comunhão com Ele, e mais do que isso, Ele decidiu habitar entre nós, cheio de graça e verdade. Aleluia. Pode tomar teu assento. Isso. Amém? Tem certeza que você está perdoado? É filho? É amado? Amém? Só quero compartilhar 2 avisos com vocês. Quero reforçar a questão da oferta, tá bom? Pelas portas abertas. Pega o seu envelope, se você ainda não tem, leva para sua casa, estabeleça o valor. Se você for fazer o Pix, já pode fazer